Só para vocês poderem ter um contexto, esse vídeo foi gravado no dia 14 de agosto, mais ou menos uns 3, 4 meses da minha filha já ter nascido. Mas eu queria fazer o vídeo meio fresco ainda com memória, porque meio que algumas coisas vão se esquecendo, vão se deixando. Então, para você poder ter essa noção, foi mais ou menos perto dos 3, 4 meses da minha filha. Oiê, vamos falar de ser pai na Bélgica? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para poder falar um pouco do aspecto ainda cultural daqui da Bélgica e também um pouquinho de informações de como é ser pai aqui na Bélgica, vou falar de uma coisa que talvez as pessoas... Eu vi um comentário que falou, que pediu para poder fazer sobre como que foi todo esse processo. Então, meu bebezinho já está com seus 2 meses, então eu acho que agora é um pouquinho melhor para poder falar sobre como que foi ser pai durante a gravidez aqui na Bélgica. Uma coisa que eu queria deixar claro é que, claro, que cada experiência pode mudar muito de pessoa para pessoa e também de lidar como quer ser pai ou também a mesma até da cidade que você está morando e também da situação até mesmo emocional e econômica. Então aqui eu quero deixar muito claro que eu queria ser pai, né? Estava planejando já ser pai. A gente, desde o Brasil, já conversava a respeito disso. A gente via que era realmente um pouco mais difícil do fato de, por exemplo, não era simplesmente ter o filho, mas também ter um emprego estável. Então, é uma coisa meio difícil, porque minha esposa é pesquisadora, eu sou professor, então todo ano é aquela coisa de tipo, e aí, será que a gente vai ter emprego ou será que a gente não vai ter emprego? Então, aqui foi um país que a gente viu que realmente dava pra gente ter uma certa segurança, até mesmo com o serviço que eu tenho, que ele tem um contrato on-bepaald, que ele significa de sem tempo fixo, então significa que eu posso continuar trabalhando no mesmo emprego que eu tenho ad eterno. Então eu posso ficar lá até o fato de que ou eu sou mandado embora, e aí realmente custa muito mais caro pro meu chefe, mas é o fato de que é um lugar que eu gosto de trabalhar. Lógico que realmente não é o lugar perfeito, porque foge um pouquinho do meu diploma de ser professor, que eu trabalho no restaurante, mas é uma segurança que eu tenho de que de fato eu consigo criar a minha filha. Então aqui eu vou focar um pouquinho na minha experiência de pai. Eu ainda vou talvez conversar com a minha esposa a respeito de fato de talvez ela fazer um vídeo explicando como que foi a perspectiva dela de ser mãe, porque eu acho que eu não posso falar a respeito disso, então eu vou falar da minha experiência de pai durante a gravidez aqui na Bélgica. A primeira coisa que foi muito engraçado é que a gente realmente conseguiu fazer com que o teste de gravidez já desse já que nas 2, 3 semanas que ela já estava grávida, já apareceu o resultado. Teste de gravidez é uma coisa que você vai achar com muita facilidade em qualquer supermercado, inclusive em qualquer farmácia, e não é caro de se fazer. Lógico que aqui também existe a possibilidade de você fazer um teste de sangue, ou até mesmo de você ir até o médico, mas eu lembro que a primeira vez que ela fez o teste de gravidez, ela já mostrou, já deu positivo, e eu já comecei a pesquisar coisa para poder ser pai. Então eu fiquei muito preocupado com toda essa relação, porque não somente eu queria ser um pai que fosse o melhor pai do mundo, esse não é muito o meu objetivo com o meu bebê, eu quero ser um pai que faz o mínimo. Então eu quero estar presente, eu quero conversar com a minha filha, eu quero que ela entenda que eu estou aqui não para resolver todos os problemas, mas às vezes pode ter um problema que ela tenha que eu não vou ter a resposta, mas que talvez a gente possa junto achar a resposta desse problema, então que eu estou companheiro com ela. Depois começou a luta de achar creche. Falaram pra gente, logicamente, que a gente tinha que achar com 1 ano de antecedência um local de uma creche. A gente tava meio que procurando já durante esse período de 2 meses que ela tava grávida, mas eu não sabia que ia ser tão difícil achar uma creche assim. É assim, eu não sei se é uma coisa específica aqui da minha cidade ou se é uma coisa específica da Bélgica. Isso é uma coisa que eu vou ficar devendo de informação. Mas aqui, especificamente em Hasselt, é muito difícil achar uma vaga. Eu acho que tem mais a explicação de porque Hasselt é uma cidade que geralmente é uma capital, então as pessoas vêm aqui para trabalhar, muito provavelmente deixam as crianças na creche, depois vão trabalhar, depois pegam a criança, depois voltam para casa. Então é meio difícil achar vaga de creche, sim. Não é uma coisa muito fácil. Não é simplesmente matricular, pagar. Por quê? Porque às vezes você pode ter uma creche que é realmente um grupo de pessoas que trabalha para poder ter a creche, ou se não, é às vezes uma pessoa que cuida das crianças e tem uma diferença. Então às vezes, se essa única pessoa ficou doente, a creche fecha e aí volta daqui 2 semanas e aí você fica sem creche. Isso foi uma coisa que inclusive me falaram depois para prestar atenção na creche que eu tava indo. Inclusive, não é nem na cidade que eu moro, é 20 minutos de bicicleta, se chama Zoolhoven. Não é uma cidade muito longe, eu morava em São Carlos, então assim, realmente andar um pouquinho mais de bicicleta ou ir de carro até a creche não é algo que não estava nos meus planos. Eu realmente achei que isso poderia acontecer. Mas eu vou te falar que até os 8 meses de gravidez da minha esposa,
a gente ficou procurando e só ouvia não, só ouvia não, só ouvia não, até a gente finalmente ouviu um sim que tinha uma possibilidade de uma vaga. Mas muitas das vagas estavam falando que só tinha espaço em 2026. Então, se você está procurando vaga, é legal você com uns 2 anos de antecedência, 1 ano e meio de antecedência. Então, antes mesmo da gravidez, você já começar a procurar uma vaga. Isso é muito comum, eles costumam até mesmo colocar a procura de uma vaga falando, eu vou daqui 2 anos. Então, realmente é uma coisa que acontece porque tá com uma dificuldade de vaga. Mas, mais uma vez, é uma coisa que eu não sei se é especificamente da minha cidade ou se é um cenário que tá na Bélgica. Essa informação eu vou ficar devendo. O Kindergezin é o que a gente vai ter da organização que vai entrar em contato com você. Então, muito provavelmente, você vai ter ou o contato do One, que vai ser na região de Bruxelas e inclusive na região de Wallonia, para poder te dar informações, falar com você. Inclusive tem uma coisa muito legal até mesmo, que eles até mandam revistas para você poder conseguir saber a todo o processo de crescimento do seu bebê, o que você pode fazer como pai também. Então aqui tem muita informação. Então o Kindergezin é uma organização governamental, então você não precisa de fato pagar algo para eles. Então muitas das vezes você vai ter muita informação sendo oferecida para você. Isso é uma coisa muito boa, porque apesar de eu estar estudando, que eu estava estudando e que inclusive eu continuo estudando e que eu continuo vendo algumas informações sobre paternidade, sobre o que está acontecendo com o meu bebê, às vezes tem algumas semanas que é demais para você. Então, às vezes você não consegue ficar de fato estudando, ficar de fato vendo, e aí tem a possibilidade de eles te darem a informação. Então, essas reuniões são boas para você poder ter essa informação. Então, até mesmo para você poder perguntar e até mesmo de você não ter a dificuldade de você ter que falar em holandês ou ter que falar francês. Do que eu tive, eu consegui falar em inglês. É uma coisa interessante também de você deixar o Kindergezin atento de que você muito provavelmente não vai conseguir falar a língua oficial da Bélgica, e se é possível falar em inglês. Não é muito difícil, porque existem muitas pessoas que têm aqui também família que são também de região que não falam o inglês. Alguns vão até falar, mas meu inglês não é tão bom, não é tão bom assim, mas você vai perceber que eles falam isso mais para poder não falar que são fluentes, sendo que na maioria dos casos ele falou muito bem. As ultrassonografias e também as consultas são algo que você vai ter com muita frequência. Eu tive a sorte de, inclusive, conseguir fazer com que a maioria eu conseguisse participar, porque muitas das vezes eu tinha a possibilidade de ou ser um dia de folga que eu estava, porque eu tenho o meu quadro de horário, que geralmente é de fim de semana. Então eu trabalho com muito mais frequência de sábado e domingo, e durante segunda-feira, terça-feira e quarta-feira são dias que são mais livres e eu consigo ir até esses locais de consulta. Eu não vou mentir que não são poucas ultrassonografias e poucas consultas. São muitas consultas e muitas ultrassonografias. Então pode ser que às vezes você não consiga ir participar de todas. Eu achava legal de poder participar, de poder ver as informações, porque também eu acho que é muita informação para poder deixar só para cima de uma pessoa. Até mesmo nós, como 2 pessoas, estávamos até mesmo um pouco sobrecarregados de tanta informação. Então eu acho que é interessante você poder participar, porque você também pode fazer algumas perguntas que às vezes escapam, às vezes você mesmo tem como pai. Então eu fiquei muito feliz de poder participar na maioria, porque tinha alguns horários que também não dava para poder conseguir fazer com certa certeza. Mas você costuma receber um caderninho com informações de tudo que você precisa saber durante a gravidez, inclusive das consultas que você vai ter. Então tem consulta tanto dos meses, das semanas, inclusive antes de você entrar em parto, quando você está na semana que supostamente você deveria ter o parto. Então, tudo tem informação para você poder conseguir levar de ultrassonografia, também das consultas, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, e também a variação de que de trimestre para trimestre pode ser que seja uma coisa que varie para você e para sua esposa. Inclusive, o papel do seguro de saúde é muito importante, porque ele vai te ajudar não somente com informações, para você poder também ter o seguro de saúde para a sua filha ou para o seu filho, mas também porque você tem o reembolso parcial de consultas e ultrassonografias. Então é importante você ter o seguro de saúde para que você possa sim ter o reembolso dessas consultas. Lógico que não é um dinheiro que você possa tantas vezes assim fazer com tanta facilidade que não dói o bolso, mas para você poder perceber que você tem o direito sim de receber um montante quando você vai fazer essas consultas. Então, antes mais nada do que nunca, se você não tinha um plano de saúde antes da gravidez, por favor, no dia que você fez o teste de gravidez, vai procurar um plano de saúde, por favor. E aí vem o papel de você falar com os chefes. Eu, como pai, eu ficava muito pensando que ia ter muito essa cultura de que eu queria ficar só trabalhando, de que eu não ia querer fazer mais nada, de que eu queria ficar me afastando da casa, mas eu percebi que tem muitas formas de você também participar como pai, como por exemplo, até mesmo o aplicativo do Flow que tem no iPhone,
para você poder saber, para você poder conectar com a sua esposa, para você poder saber quais são os indicativos que vão acontecer com ela. Por exemplo, muito provavelmente ela vai ter dor, muito provavelmente ela vai ter mudança hormonal, mas isso são coisas que podem variar, não é sempre uma gravidez a mesma coisa que a outra gravidez. Então, são coisas para você poder ter informação. Inclusive, eu falei com os meus chefes, eu também falei que ia ter uma filha, eles falaram que ia ser difícil, que ia ser complicado, mas o que vai ter é que geralmente os chefes, eles entendem a sua situação, e aqui na Bélgica não tem essa cultura de que por você ter uma criança, você está abusando do sistema. Sim, existem pessoas que geralmente têm um olhar um pouco mais xenofóbico, no sentido de que, porque o pessoal vem aqui de imigrante, tem que colocar um monte de filho e depois não quer trabalhar. Só que eu acho que os belgas, de fato, eles têm mais uma visão de que é muito positivo que você vai ter um filho, eles ajudam você com informações, caso você precise de alguma coisa de ideia de licença maternidade, ou licença paternidade, ou de creche, ou o que fazer durante a gravidez, eles dão muita informação. Eu acho que, inclusive, eu me conectei muito mais com os meus colegas de trabalho por eu falar que eu ia ser pai. Eles conversam muito mais comigo, eles perguntam como que tá minha filha. Então, eu acho que você falar com seu chefe é uma coisa que vai te ajudar muito. É lógico que eu também tô falando da minha experiência. Eu acho que não é a mesma para todos, mas eu percebi que muitos dos casos geralmente, os chefes, eles ajudam você, te apoiam, mas também é importante você saber dos seus direitos. A primeira coisa que eu quero que você preste atenção é que a sua esposa tem o direito de licença maternidade por 3 meses, que inclusive vai ser pago pelo seguro de saúde. Então, mais uma vez, a importância de você ter seguro de saúde, porque não é a empresa que vai pagar a sua esposa para você poder ter licença maternidade, e inclusive você também tem o direito de licença paternidade. Dentro dos 4 meses que a sua filha ou o seu filho nasceu, você tem o direito de tirar 20 dias de folga. Isso significa, então, que você pode tirar ou eles todos de uma vez, o que geralmente muitas pessoas falam e fazem, porque realmente o primeiro mês é um mês muito conturbado. Geralmente você vai ter um pouquinho mais de dificuldade com o bebê, você ainda está se acostumando, principalmente para a pessoa que vai trabalhar e depois vai ter que cuidar do bebê, pode ser muita coisa. Então, eu faço do quê? Eu pedi pro meu chefe para todas as segundas-feiras, até dar os 4 meses dos 20 dias que eu pedi, para ter todas as segundas-feiras livres. Isso vai dar mais ou menos até o período que ela vai entrar na creche. Então meio que encaixou tudo e meio que se conectou tudo no grande esquema das coisas. Então você pode fazer com que você tenha o quê? Ou 2 dias dentro de uma semana, ou você pode ter 20 dias tirados de uma vez, ou você pode fazer que nem eu, que eu escolhi um dia da semana e depois você vai utilizando mais. Lembrando que você tem o direito de escolher como que você quer tirar. Eu conversei com o meu chefe para poder fazer com que fosse da melhor forma possível. Ele falou que era o meu direito, que eu poderia escolher o que eu bem entendesse e que ele ia se resolver. Então eu acho que é bom e interessante você conversar com o seu chefe, tanto da sua licença paternidade, e lembrando inclusive que você tem uma licença parental. A sua esposa, inclusive, pode também ter o direito de tirar uma licença de amamentação. Então ela tira a licença maternidade, depois tira mais o tempo da licença de amamentação, e inclusive você ainda vai ter outros 20 dias que você pode tirar até ela chegar aos 8 anos. Então, quando ela estiver mais velha, como por exemplo, antes dela entrar no ensino médio, pode ser que você queira tirar um mês de férias com o seu filho ou com sua filha, sem problema nenhum, está dentro do seu direito. Mas lembrando que esses 20 dias que você tira de licença paternidade vão ser pagos pelo seguro de saúde, não pelo seu chefe. Então, tome cuidado com isso, para que você possa tirar todos os dias, e inclusive se você não tirar esses 20 dias dentro dos 4 meses, você perde o direito deles. Os belgas costumam ser muito positivos com notícias de filho. Eu não tive nenhum belga que ficou triste pela minha notícia de eu falar que eu ia ser pai. Eu tenho mais o costume de ficar um pouco preocupado quando uma pessoa fala que vai ter filho, até fica com aquela coisa, mas foi planejado, foi por querer, né? Vocês estavam querendo ter um filho. Aqui não, aqui todos já ficaram muito felizes que ia ter um filho, queriam saber quando que vai nascer, queriam perguntar, inclusive, se vai ter nome. Inclusive, aqui na Bélgica não é comum você escolher um nome antes de você ter a gravidez. Então eles costumam falar do nome quando nasce ou um pouco depois. Então essa cultura brasileira da gente já decidir um nome é uma coisa muito brasileira. Eles acharam até engraçado que a gente tinha um nome já por caso de fosse de menina ou se caso fosse de menino. Outra coisa que vai acontecer também é que existem algumas outras coisas, como por exemplo, eles querem visitar o bebê quando você já tá no primeiro mês, o segundo mês, para poder conhecer, para poder falar, eles querem segurar no colo. Então é uma coisa um pouco cultural de eles quererem visitar também a criança. Vai acontecer também, mesmo que você
não peça, que eles vão te dar alguns presentinhos, como por exemplo, um vale presente de bebê, ou eles se juntam para te dar um vale cartão. Então eles se juntam para poder manifestar essa felicidade de ter uma criança. Eles ficam muito felizes, eles acham muito legal, eles perguntam também do bebê, eles querem ver o bebê. Então eu acho que é uma cultura muito que pode ser positiva para quem quer ser pai. Mais uma vez, eu estou falando que pode ser da minha experiência apenas. Então, eu como pai, eu ficava muito preocupado de tipo, será que vai ser legal eu falar que eu vou ser pai? Ou será que vai virar muito aquela coisa brasileira de tipo, eu não quero falar tanto do meu filho, falar tanto da minha filha, mas as pessoas aqui ficam muito felizes com a notícia de bebê. Mais uma vez, pode ser também a região que eu moro. Então, aqui eu tô falando da minha experiência. Então, eu tô falando como que eu tô me virando como pai aqui. Logicamente que com toda essa notícia não daria para ficar nesse mesmo apartamento do que eu estou morando aqui, então a gente começou já a procurar alguns lugares para poder conseguir fazer com que a gente tivesse a nossa mudança. Então eu fiquei pensando mais no fato de pelo menos ter 2 quartos, que seria pelo menos o quarto de mim e minha esposa e depois a minha filha. Logicamente que não é fácil, achar apartamento aqui na Bélgica ou achar casa é uma jornada sem fim, você tem que estar na hora certa, no momento certo. Então a gente ficou na cabeça, poxa, a gente vai talvez mudar dentro quando ela tiver 1 ano, que aí de fato ela precisa do quarto dela, mas não é muito fácil. A gente teve sorte, a gente conseguiu inclusive achar um outro apartamento, que inclusive é o apartamento que a gente tem do andar de cima, que vai ser a cobertura, mas não é fácil. Então, outras coisas que você pode colocar dentro da sua cabeça é talvez o espaço que você vai precisar para você poder mudar. Lógico que aqui eles recomendam que você tenha um quarto específico para o bebê dentro dos 6 meses e 9 meses. Então, pode ser que você não precise mudar de fato imediatamente para outro local. Mas é uma coisa que você pode ficar em mente de você tanto procurar um local para você eventualmente ir mudar. A gente sabia que a gente ia eventualmente mudar, a gente vai mudar mais ou menos quando ela tiver 4 meses, mas é porque a gente já estava de olho e era um negócio muito bom. Mais uma vez, aluguel aqui é uma coisa que tem que estar na hora certa, no momento certo. E não só, como eu te falei também, que você vai ter muitas outras fonografias, mas você vai ter muitos rendezvous e afspraaks. Você vai ter muita gente querendo falar informação com você, o Kinderresin querendo te passar informação, inclusive a sua midwife, a sua doula querendo te dar informações. Então você vai se sentir um pouco sobrecarregado do tanto de coisas que você tem que visitar, o tanto de coisas que você tem que ir. Eu tive uma certa percepção de que a maioria das vezes eu não via muitos homens participando dessas reuniões e dessas informações que eram oferecidas aos pais. Pode ser que eu também tô com aquela cabeça de tipo, não, eu vou ser o melhor pai de todos, olha só, porque eu sou o único pai que eu tô participando aqui. Então, eu acho que é interessante você como pai, você também participar dessas possibilidades, inclusive com a possibilidade de você falar com a sua esposa, poxa, esses são meus horários livres e eu gostaria de participar. Lógico que eventualmente um ou outro você pode falar, poxa, eu não consigo participar desse, mas do próximo eu consigo participar. Então, eu consegui participar da maioria, eu fiquei muito feliz, mas eu não vou mentir, é muito encontro que você tem que fazer, porque é agente do governo, é agente do que você vai ter do pessoal da midwife que você organizou, inclusive de você, às vezes, eventualmente ir pro hospital, inclusive mudando até mesmo de trimestre para trimestre, porque pode ter trimestre que sua esposa vai estar mais enjoada, que ela vai querer ir pro hospital. Eles aqui, inclusive, influenciam você a fazer o quê? Você vai no hospital quando você precisar ir pro hospital. Se você não quer ir, você não precisa ir. Se você acha que é melhor você ir, você vai. Não vou mentir também que existe uma certa cultura da propaganda aqui na Bélgica. Você vai perceber que muitas das vezes eles vão falar, ah, essa chupeta aqui é a melhor chupeta que você pode comprar. Essa mamadeira é a melhor mamadeira que você vai comprar. Eu acho que eles fazem isso não porque de fato, geralmente, os produtos que eles vão falar são de fato os melhores, mas existe uma certa influência de ficar falando que aquele é o produto, porque eles ganham os produtos patrocinados e muito provavelmente eles depois devem ganhar alguma coisa. Mas é inevitável que você vai ficar meio cansado de tanto produto grátis e tanta coisa que eles vão falar pra você poder comprar. Lógico que eles não cobram muitos dos casos, mas você fica com aquela meia sensação de tipo assim, meu Deus, será que ele tá sendo patrocinado pra ficar falando disso a todo momento? Então aqui você vai ver que o pessoal fica falando da Philips, que o pessoal vai ficar aqui falando da Mum. Não vou falar que são produtos ruins. Eu inclusive queria em próximos vídeos falar dos produtos que eu já utilizei, fazer até um ranking, falar quais são os melhores, quais são os piores, inclusive os que me surpreenderam, mas você vai ficar meio sobrecarregado do tanto de produto. Eu vou falar, inclusive, depois do que eu fazia quando eu tava na gravidez para poder me preparar, em um vídeo mais específico. A minha ideia, mais ou menos, era que eu comprasse 10 euros em cada compra da semana de coisas pro meu bebê. Então, era 10 euros que eu fixava, então poderia ser ou de fralda, ou poderia ser de chupeta, ou poderia ser de mamadeira, mas eu fixava, é 10 euros toda semana. É isso que eu vou fazer, até chegar ela, de fato, e nascer, e aí a gente vê o que tinha e o que faltava e o que não faltava.
Mas opções de compras não vai faltar. Eu vou, inclusive, até dizer que eu não acho que é necessário, de fato, esses 10 euros toda semana. Foi uma coisa que eu fiz na minha possibilidade, porque eu tenho um emprego, inclusive a minha esposa também tem um emprego, então a nossa situação financeira conseguiu fazer com que a gente pudesse oferecer isso. Mas você vai ficar meio cansado do tanto de coisa grátis e do tanto de coisa que eles vão ficar falando assim, compra esse aqui é legal, aqui uma amostra grátis. É meio cansativo. Inclusive, toda a preparação foi até que avisaram pra gente de coisas que iam acontecer durante o parto, de avisando o que estava acontecendo, o que ia acontecer nas próximas semanas. Então nada foi muito surpresa pra nós. Lógico que a gente teve algumas perguntas que ficou meio de choque entre a diferença do Brasil e a diferença daqui. Então, que nem aqueles influenciam muito o fato de que você tem o parto natural. Lógico que tem pessoas que preferem a cesárea, isso aqui não é um tabu, até mesmo aqui há a possibilidade de você também ter o aborto. Lógico que aqui não é simplesmente tipo, eu quero ter o aborto, beleza, só entra naquela salinha. Não, existe todo primeiro um preparatório de você ter um encontro com o psicólogo por 5 vezes, aí depois você vai fazer o aborto e depois você tem que fazer o encontro mais algumas vezes com o psicólogo para poder conversar. Não é simplesmente você ir lá e pedir um combo, você tem toda uma preparação psicológica e médica para você poder fazer essa decisão. Aqui também tem outras coisas, como por exemplo, você vai sempre ter um aviso de o que vai acontecer mais pra frente, de você nunca vai sair surpreso do que está acontecendo, e você sempre tem muitos canais abertos para você poder fazer perguntas e ter informações durante a gravidez. Então você, como pai, pode também participar dessas informações e também perguntar o que está acontecendo, o que pode acontecer e como que você pode ajudar a sua esposa durante sua gravidez. Quando a gente foi se preparar para o parto, obviamente eu fui avisar o meu chefe, né, de que qual provavelmente que seria a data. Foi engraçado porque a data que foi colocada que ela nasceria, que seria 26 de março, foi com 4% de chance que poderia ser que ela nascesse ou não. Sempre é interessante que você tenha uma mochila já preparada com algumas coisas para você poder ficar no hospital, porque se o parto for normal, são 3 dias que você vai ficar no hospital. Se o parto é cesárea, são 5 dias que você vai ficar. Então, assim, você não vai ter nenhuma informação de assim, nossa, de repente aconteceu, nossa, você nem estava sabendo. Você vai ter informações para você poder saber a todo momento. Mas lógico que o parto acontece assim, do nada. Pode acontecer do nada, que nem, por exemplo, com o fato da minha esposa, a bolsa dela não estourou. Então, a gente teve que acabar fazendo uma cesárea, não era o nosso plano, mas existe uma coisa aqui também, que é você ter os seus desejos de parto. Não é realmente um plano de parto. O desejo de parto é que você coloque. Você gostaria de ouvir música, você gostaria de que as pessoas não ficassem entrando a todo momento para poder colocar injeção em você. Existe o costume de que, de fato, respeita-se essas premissas. Mas é lógico que às vezes pode acontecer, como por exemplo, no nosso caso, a gente queria ouvir música, a gente não queria que entrassem tanto, mas infelizmente a gente teve algumas complicações específicas que fez com que a gente tivesse uma cesárea, porque os nossos doutores estavam com medo, eles não tinham certeza do que estava acontecendo e eles preferiam não arriscar nem a vida da minha esposa e nem a vida do meu bebê, mas principalmente a vida da minha esposa. Então, a gente teve essa complicação, porque é por isso que se chamam desejos, né? Por isso que não se chama um plano, porque o plano pode dar errado, né? Ele pode desviar, mas o desejo é uma coisa que, caso não aconteça, não tem tanto problema. Então, especificamente com o hospital, eu queria falar isso depois, né, que seria mais uma experiência do hospital que eu estive, porque pode diferenciar de hospital para hospital. Eu já ouvi notícias muito ruins desse hospital que eu fiquei, mas é aí que tá, né? Quando a gente quer falar mal de uma coisa, a gente espalha para 7 pessoas. Quando a gente fala bem de uma coisa, a gente fala para 3 pessoas. Então, eu acho que pode ser meio tendencioso. Então, por isso que eu vou deixar para um outro vídeo. E aí, eu falo de tudo isso que aconteceu. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então, fica aqui, então, como que foi a minha experiência de ser pai durante a gravidez, de tudo que aconteceu aqui. Lógico que não foi tão específico assim, falando de o que aconteceu de fato, em cada semana, em cada mês, porque eu nem sabia se eu ia de fato fazer. Lógico que eu posso também pesquisar um pouquinho mais para ver o que aconteceu em cada um dos meses de perguntas específicas e coletar isso, mas eu queria mais dar um geral de como que é essa experiência de ser pai aqui na Bélgica durante a gravidez. Inclusive, se tem alguma dúvida, alguma pergunta que você gostaria de fazer, ou você gostaria já de saber como que foi a minha experiência no hospital, ou como está sendo a minha experiência agora de ser pai, escreve aqui nos comentários por gentileza. E assim como eu falei para você, tem duas coisas muito importantes em toda a situação que eu falei para você durante a gravidez, que foi primeiro o do seguro-saúde.
explico pra você um pouco pra você quando tem essa coisa toda sobre o seguro-saúde, por que ele é importante ter e como que você pode ter pra ter um aqui de tanto de seguro-saúde ou plano de saúde aqui na Bélgica. Ou se não, você quer saber um pouco mais das creches aqui na Bélgica, que tem esse vídeo que eu falo sobre creche na Bélgica, que não é fácil de achar, mas é importante e te ajuda muito. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!